Quero começar esse áudio de uma maneira diferente hoje. Foi necessário que eu priorizasse outras coisas hoje. Hoje é domingo, dia de culto, mas hoje eu tive que cuidar da minha saúde assim que eu acordei. E logo depois tive que cuidar da minha casa. Precisei priorizar essas coisas. O devocional já estava feito, só faltava ser gravado para poder auxiliar vocês, mas eu não conseguia antes de deixar essas coisas em ordem. Sabe, o evangelho é a gente viver o evangelho de uma maneira real. Aqui estava tudo ok, agora com a casa organizada eu consigo auxiliar vocês. Então eu espero que vocês tenham mantido a leitura, porque agora a gente vai ter uma explicação e um tempo juntos. Portanto, um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 200 da nossa leitura, dia 19 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 2, Atos capítulo 6, Jeremias 15 e Marcos capítulo 1. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale segredos dos céus a você. E sem mais delongas, Juízes capítulo 2. Explica por que o livro seguirá um caminho tão doloroso. O anjo do Senhor lembra que Deus havia tirado Israel do Egito, conduzido o povo até a terra. A fidelidade de Deus não estava em dúvida aqui. O problema era a resposta de Israel. Eles haviam recebido uma ordem: não fazer aliança com os moradores da terra e destruir os seus altares. Porém, preferiram conviver com aquilo que Deus havia mandado remover. Por isso, o Senhor pergunta: o que é isso que vocês fizeram? Isso foi desobediência consciente. Aqueles povos e seus deuses se tornariam armadilhas não por serem mais fortes, mas porque Israel abriu espaço para aquilo que pouco a pouco seduziria o seu coração. O povo até chorou, ofereceu sacrifícios, mas o restante do capítulo mostrará que lágrimas sem abandono do pecado não produzem transformação duradoura. Depois da morte de Josué e dos anciãos que estavam testemunhando as grandes obras de Deus, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Não é que eles não sabiam das histórias, eles não conheciam o Senhor de maneira viva, relacional, obediente. As histórias não haviam se tornado fé pessoal. Uma geração pode crescer cercada de linguagem religiosa, ouvir testemunhos dos pais e ainda assim não conhecer o Deus desses testemunhos. Cada geração precisa ser ensinada, mas também precisa responder pessoalmente ao Senhor. O povo então abandona a Deus, serve os ídolos, sofre sob os inimigos e quando isso acontece, clama em angústia. Deus ouve, levanta um juiz e traz libertação. Porém, quando o juiz morria, eles retornavam aos mesmos caminhos e se tornavam ainda piores. Os juízes podiam livrá-los de inimigos externos, mas não conseguiam remover a obstinação interior daquele povo. Deus, então, permite que algumas nações permaneçam para provar a fidelidade de Israel. Mas as circunstâncias revelam aquilo que já existia no coração. Não basta viver da experiência espiritual de outra geração, nem procurar a Deus apenas quando a dor aperta. Precisamos conhecê-lo, transmitir sua palavra e manter uma obediência que alcance a rotina. A misericórdia que levanta juízes aponta também para Cristo. Ele não veio apenas nos tirar de uma crise momentânea, mas libertar-nos do domínio do pecado e dar-nos um novo coração. Que nossas lágrimas não sejam apenas pelo desconforto das consequências, mas pelo arrependimento verdadeiro de termos nos afastado do Senhor. Partindo agora para Atos, capítulo 6. O crescimento da igreja trouxe também um problema interno. As viúvas de origem helenista estavam sendo esquecidas na distribuição diária, enquanto as viúvas hebreias recebiam assistência. O texto não esconde a falha.
uma igreja cheia do Espírito ainda era formada por seres humanos que cometem injustiça ou organizam mal o cuidado. Os apóstolos não desprezaram essa reclamação e nem fingiram que tudo estava bem. Eles reuniram a comunidade e buscaram uma solução sábia. Por isso, foram escolhidos 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É curioso ver que, para administrar uma distribuição de alimentos, a igreja ainda estava procurando caráter, espiritualidade e discernimento. Sabe por quê? No reino não existe tarefa pequena demais. Os apóstolos se consagrariam à oração e ao ministério da palavra, enquanto esses 7 cuidariam das necessidades do povo. O resultado? A palavra crescia, o número de discípulos aumentava e muitos sacerdotes até obedeciam à fé. Estevão foi um dos escolhidos para servir as mesas, e ele aparece cheio de graça e poder. Ele recebe destaque porque ele realiza sinais e fala com muita sabedoria. Isso incomodou a muitos líderes judeus que passaram a acusá-lo no Sinédrio. Diante do Sinédrio, o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo, e a presença de Deus sustentava sua vida, enquanto outros tentavam destruir a sua reputação. Deus é quem nos justifica. Quem vive diante do Senhor não precisa fabricar uma imagem. Deus mesmo manifesta aquilo que há dentro. Partindo agora para Jeremias, capítulo 15. Continua o cenário de juízo do capítulo anterior. Deus afirma que mesmo que Moisés e Samuel intercedessem, a sentença contra aquela geração não seria retirada. Judá havia persistido tanto tempo na rebeldia que o juízo se tornou inevitável. O povo rejeitou repetidamente os chamados ao arrependimento e agora colheria as consequências da sua escolha. No meio dessa palavra severa, Jeremias apresenta seu lamento. Ele se sente homem de rixa e de discórdia. Ele se sente odiado por todos, apesar de não ter provocado conflitos por interesses pessoais. O seu sofrimento vinha de carregar essa mensagem que ninguém queria ouvir, a do juízo. Mesmo assim, ele recorda: achadas tuas palavras, logo as comi. Elas encheram o meu coração de júbilo e alegria. Jeremias recebia a palavra dentro de si, alimentava-se dela e encontrava nela sua identidade, pois era chamado pelo nome do Senhor. Contudo, amar a palavra não o tornou imune à solidão, à exaustão e à dor. A fidelidade pode trazer alegria profunda e, ao mesmo tempo, um peso real. Então o profeta chega ao limite e pergunta: por que a minha dor não passa? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Jeremias começa a interpretar o silêncio e a dificuldade como possível infidelidade de Deus. O Senhor não o abandona, mas também não confirma essa leitura distorcida. Em vez disso, responde: se você se arrepender, eu o farei voltar. Até o profeta precisava se realinhar. Seu sofrimento era legítimo, mas sua dor começava a produzir palavras que não refletiam corretamente o caráter de Deus. Podemos levar nossa angústia ao Senhor para que ela seja validada, bem como precisamos permitir que Ele corrija a maneira como a dor está moldando a nossa visão. Deus manda Jeremias separar o precioso do que não presta. Havia verdade, chamado e amor pela palavra dentro dele, mas também amargura, acusação e desânimo que precisavam ser filtrados. Se ele fizesse essa separação, continuaria sendo a boca de Deus. Ei, não precisamos fingir que nunca cansamos, mas não podemos permitir que a exaustão fale por Deus em nosso lugar. Devemos retornar, deixar o Senhor purificar nossas palavras e preservar o que é precioso. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 1. Começa sem genealogias, sem longas introduções, ele é direto, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele apresenta João Batista logo de cara como a voz profetizada que prepararia o caminho no Senhor. João aparece no deserto,
lugar que recordava tanto a aprovação de Israel quanto a expectativa de um novo tempo, pregando arrependimento e batizando aqueles que confessavam seus pecados. Seu chamado preparava as pessoas para encontrar o Messias. João sabia que não era o centro, apontava para aquele que viria depois e batizaria com o Espírito Santo, transformando o ser humano de dentro para fora. Jesus, então, é batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele e a voz do Pai declara: "Você é o meu Filho amado, em você me agrado." Antes de Jesus realizar milagres, pregar às multidões ou chamar discípulos, sua identidade é afirmada pelo Pai. Ele não começa o ministério tentando conquistar amor, começa a partir do amor recebido do Pai. Logo depois, o Espírito conduz Jesus ao deserto, onde é tentado por Satanás durante 40 dias. Esse capítulo não entra em detalhes. Logo depois, à beira do mar, Jesus chama Simão, André, Tiago e João. "Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de pessoas." Eles deixam redes, barcos e até a estrutura familiar de trabalho, porque reconheceram que a autoridade daquele chamado superava tudo. Em Cafarnaum, Jesus ensina com autoridade, confronta espírito impuro, cura a sogra de Pedro e recebe à porta da casa uma cidade inteira marcada por doenças e opressões. Sua autoridade invade o sofrimento humano, liberta, levanta e restaura. Antes do amanhecer, embora todos o procurassem, Jesus se retira para orar. Sua força pública nascia dessa comunhão secreta com o Pai. Por fim, um leproso se aproxima e diz: "Se quiseres, podes purificar-me." Ele não duvida do poder de Jesus, mas não sabe se será acolhido. Jesus, movido de compaixão, toca aquele homem, isso é importante, antes mesmo de declarar a cura. Pela lei, o contato com um leproso tornaria alguém cerimonialmente impuro. Porém, em Jesus, a pureza não é contaminada, ela vence a impureza. Então Jesus declara: "Quero, fique limpo." O homem curado espalha a notícia e Jesus passa a ficar do lado de fora das cidades. Há quase uma troca de lugares. O excluído volta à comunidade, enquanto Jesus assume o lugar de fora. Já nesse primeiro capítulo, Marcos nos mostra o coração do Evangelho. O santo se aproxima dos impuros, toca os rejeitados e toma para si o custo de nos trazer de volta. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Seu amor nos alcança todos os dias. Querido Deus, que possamos Te obedecer no mais profundo do nosso coração. Que possamos ser homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Que o Senhor possa nos conduzir neste caminho onde vemos a Tua face, reconhecemos a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Que o Senhor nos faça pescadores de pessoas, que o Senhor nos purifique. Que o Senhor seja o nosso amado todos os dias. Te louvamos e Te agradecemos por este tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 201 da nossa leitura.